sou o Murilo, você está em Uma Vida Melhor na Matéria e hoje nós vamos falar sobre um tema grave. E você só deve continuar a assistir esse vídeo se você for uma pessoa realmente evoluída. Hoje nós vamos falar sobre evolução espiritual. Mas, Murilo, não existe evolução. Como não existe evolução? Não existe, Murilo. Não, mas veja, as teorias e doutrinas espiritualistas, geralmente, né, não em sua maioria, mas em geral, traçam como que uma régua, né? Você nasce uma pedra, depois vira um plâncton, depois, se você tiver sorte, você nasce um sapo, depois, se você tiver muita sorte, você nasce um cachorro, e assim vai até chegar a um macaco, e se você tiver muita sorte, você encarna, sei lá, o Michael Jackson, que é o rei de todos nós. Não. E quando eu digo não, é que eu não faço a menor ideia se o Michael Jackson é o rei de todos nós. O que eu sei é que a coisa não funciona assim. Olha só, Deus seria um sujeito meio tacanho se ele colocasse as coisas assim. Nós todos somos Deus, nós somos todos individualizações de uma divindade. O fato de aqui na matéria nós termos criaturas que não chegaram à consciência que os seres humanos têm, não significa que a gente tenha que percorrer fazer todo esse périplo, desde o ínfimo grão de areia até um ser humano, e daí de um ser humano altamente qualificado. É um pouco mais fácil do que isso, então. É um pouco mais fácil que isso. Aquela ideia de que se você for muito terrível em uma vida, vai nascer uma barata no outro, não é real. O que existe é seres que se destinam a ser muitas das diversas funções que existem no universo. Para você ter uma ideia, existe uma alma para cada espécie animal e vegetal, um espírito que se manifesta nas inúmeras unidades da vida mineral, vegetal e animal. Então é como e cada espírito escolhe o que ele quer ser, porque essa liberdade de ser o que você quer no universo é uma característica de Deus manifestado. Mas uma vez escolhido, você vai ter que cumprir todas as etapas dessa escolha. O que você está dizendo é que existe, por exemplo, no reino animal, existe uma grande energia chamada cachorro, e essa grande energia produz os diversos cachorrinhos que se manifesta a gente tem. Nos inúmeros indivíduos chamados cão, que tem uma função no universo, e por incrível que possa parecer, foram os espíritos imortais que decidiram habitar na Terra que criaram. Certo. Deus criou o cão a partir de uma individualização dele chamada humanidade. É assim que funciona. Certo. Desse jeito a gente tem o grande espírito da samambaia, o grande espírito do sapo, o grande espírito do topázio e por aí vai. E como essas energias se diferenciam da energia humana? Porque a energia humana não é uma grande energia homem e que se manifesta em indivíduos, não. E é por isso que a humanidade, para toda a natureza que compõe esse planeta, a humanidade, o ser humano, é a maior representação de Deus que existe neste planeta. E nós, então, e é por isso que nós deveríamos agir como Deus agiria ao tratar a natureza. E é por isso que a gente tem tantos desequilíbrios, porque a gente não age como Deus agiria ao tratar a natureza nesse planeta. E é por isso que as coisas estão como estão. Mas não é isso que a gente precisa falar. O que a gente precisa falar é que, de todas as espécies minerais, vegetais e animais que habitam o planeta Terra, o homem é o único que tem uma consciência individualizada, e cada indivíduo é uma consciência. Certo.
Porque nós escolhemos essa função no universo. Se eu tivesse escolhido ser uma samambaia, eu teria consciência de uma samambaia, que não é nenhuma consciência, é a consciência de uma samambaia. Qual é a consciência de uma samambaia? Eu estou aqui servindo a humanidade e fazendo o que eu devo fazer nesse nicho aqui para me harmonizar com todo o resto de todas as espécies, incluindo o homem. E olhando para o homem, porque uma samambaia olha para o homem e diz: ele é o representante de Deus na matéria. Certo. Então, e assim todos os indivíduos que compõem a natureza, menos o homem. Certo. Que tem consciência e que sabe que ele é diferente do resto. E é por isso que no desequilíbrio ele acha que ele é dono de tudo. É por isso. Tá, então nós conseguimos fazer esse trânsito. Nós conseguimos encarnar... Não, nós não conseguimos. Nós escolhemos. Certo. Não existe mérito nisso. É uma escolha de um espírito imortal perfeito que podia escolher ter sido uma samambaia, uma parte de um espírito imortal que rege essa manifestação, mas nós escolhemos outra coisa, nós escolhemos ser humanos. Certo. Nós temos essa escolha, nós podemos escolher no universo a função que nós quisermos, mas uma vez escolhida essa função, nós temos que executá-la até o fim. Tá. Agora vamos voltar para aquela questão da evolução enquanto homens, enquanto pessoas que estão aqui encarnadas. É muito comum mesmo essa ideia de que numa encarnação seguinte nós estamos pagando algo que nós fizemos na encarnação passada. Ou não necessariamente na encarnação passada, mas em alguma vez você foi lá e sujou alguma coisa e depois você vai encarnar um faxineiro que é para você limpar tudo direitinho. Nada disso. Nada disso? Não. É assim, toda vez que você morre, todas as vezes que você passa pelo evento chamado morte, se você não ficar preso aqui na matéria, por medo, culpa e apego, você pode planejar, você pode escolher se você quer retornar à matéria ou não. Certo. E você pode escolher como. O espírito imortal manifestado na matéria não pode jamais, isso é impossível, escolher ser a mais bondosa das criaturas. Isso ele já é. Na matéria, ele vai ter dificuldade para se tornar a mais bondosa das criaturas. Vai enfrentar todas as dificuldades que ele teve nas vidas anteriores para se tornar a mais bondosa das criaturas. E isso também é uma escolha. Não tem ninguém no universo inteiro que diga para Deus manifestado quais os obstáculos que ele vai enfrentar. É ele que escolhe. Cada vez. Você pode ter sido o pior dos homens em uma encarnação e na seguinte ter todas as condições de se tornar alguém muito harmonioso, equilibrado. Basta que o espírito imortal perfeito que você é, fora da matéria, decida isso. Tá. Então, quando vocês dizem assim, nossa, essa pessoa está sofrendo terrivelmente agora, ela deve ter sido uma peste em outra vida, não é verdade. Essa pessoa está sofrendo terrivelmente agora porque ela escolheu passar por todas essas coisas. E o sofrimento é opcional. Você pode passar por coisas muito duras na matéria e ter se preparado para elas em vidas anteriores tão bem que você vai conseguir superá-las com facilidade. Mas você pode estar passando por sofrimentos incalculáveis nessa vida, porque esse espírito imortal quer que você passe pelas situações e apesar de você estar preparado, porque todos os humanos estão preparados para tudo que acontece a eles, tudo mesmo, pode ser que você não tenha alcançado o equilíbrio suficiente para acessar esses conhecimentos e esses recursos para passar por isso de uma maneira tranquila. Certo. Essa é a questão. E essa perspectiva explica também por que pessoas aparentemente muito boas passam por situações desagradáveis e muito por que difíceis. Pessoas aparentemente péssimas conseguem encontrar soluções para os seus caminhos. Então, é porque esse aparentemente bom ou esse aparentemente péssimo também são características que o espírito imortal escolhe antes de se manifestar.
E isso sem a gente levar em consideração o julgamento dos humanos, não é? Sim. Porque talvez uma pessoa considerada péssima pode ser uma pessoa que está cumprindo a sua missão de uma maneira exemplar. Ela apenas não agrada ao comum dos humanos, nem a todos os humanos. Mas pode ser que ela tenha escolhido uma missão árdua em termos de os humanos aceitarem ou não o que essa pessoa está fazendo. Certo. Só isso. Bom, acho que a gente precisa entrar num tema então para tratar disso, que é por que existem pessoas tão más ou tão aparentemente más? Parecem a encarnação do demônio que está ali na sua frente, você tendo que lidar com este abacaxi. Olha só, esse abacaxi é feito de muitas pequenas pétalas, não é? Primeiro, que não existe ninguém que seja a encarnação do demônio, porque o demônio nem existe. Será mesmo? Com certeza absoluta. Deus não é esse que cria seres do mal. Deus cria seres perfeitos. E alguns desses seres perfeitos escolhem estar nas 3 dimensões no mundo material, que é a mais densa das dimensões, para aqui, na busca do equilíbrio, não da perfeição, do equilíbrio. Perfeito ele já é. Na busca do equilíbrio, gerar a energia que move o universo. Então, não existem seres do mal. Existem seres em profundo, enorme desequilíbrio. Certo. E tudo que está em desequilíbrio pode voltar a ficar equilibrado. Então, vou dizer uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem. O pior ser humano pode alcançar o equilíbrio. É difícil, mas é possível. E, na maior parte das vezes, não depende só dele. Depende do desejo de todos os humanos que estão ao redor. Ao redor. Chega uma hora que o desequilíbrio é tão grande que a pessoa não sai dele sozinha. Essa pessoa precisa de ajuda. E como que esse apoio ajuda acontece? não é conversar, não é ter discussões, não é apelar para a violência, é fazer práticas espirituais à distância que permitam, que influenciem positivamente o estado de desequilíbrio desse ser. E não aumentar o desequilíbrio julgando a pior pessoa do mundo. Porque ele está, ele não é. Você quer dizer rezar em nome da pessoa, enviar reiki, isso. fazer... Reikis, benzimentos, passes à distância, desejar ardentemente que as pessoas voltem ao equilíbrio e não pôr mais lenha na fogueira do desequilíbrio da pessoa, o que é muito importante. Como é que se consegue isso? Se você não consegue fazer nada bom para essa pessoa, não faça nada. Afaste-se. Certo. O afastamento, às vezes, leva uma pessoa que está em profundo desequilíbrio a perceber o que ela está perdendo com o seu próprio desequilíbrio. Certo. Muitas vezes isso faz uma pessoa voltar ao equilíbrio por ela mesma. E está todo mundo se afastando de mim, alguma coisa que eu não estou fazendo bom, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que eu posso fazer, preciso voltar a ser como era antes. E muitas vezes é assim que uma pessoa trilha o caminho de volta ao equilíbrio. Sim. Uma coisa eu tenho certeza, julgar, condenar, agir com violência sobre essa pessoa para que ela se torne o que você é, e muitas vezes o que você quer que ela seja não é o que ela precisa ser, não resolve. Querer que a pessoa seja o que você quer que ela seja não leva ninguém ao equilíbrio, aumenta o grau de desequilíbrio da pessoa. Essas coisas nunca ajudam, né? Não ajudam. Mas, então, mesmo que nós passemos por uma vida de intenso desequilíbrio, do começo ao fim, nós temos condição, no final, de fazer um julgamento sobre isso, que você está dizendo que somos nós quem julgamos a nós mesmos. Depois você morre, né? Sim. Aqui não. Nós temos condição de fazer esse julgamento e de fazer um julgamento imparcial. Com certeza. Mas para isso é preciso algumas coisas. É preciso você morrer e não ficar preso à matéria por medo, culpa e apego. Ok. Aí você não ficou, você percebe que aqui nessas 3 dimensões, no mundo material, não tem mais nada para você, porque você não tem corpo físico. Aí os guias, mentores, instrutores dessas pessoas vão se aproximar delas e apontar para elas o caminho. Ok. Aí você morreu,
ficou um pouco preso por culpa, medo, apego e tal, mas entendeu, não tem mais nada para eu fazer aqui. Assistiu o seu funeral, porque a maioria dos seres humanos vai lá constatar, morri mesmo, ih, estou sendo enterrado, nossa, acho que não tem mais jeito. A maioria dos seres olha para isso e diz, bom, não resta mais nenhuma outra coisa. Aí os guias, mentores, instrutores desses seres podem chegar até eles e falar, olha, vamos embora daqui porque aqui não tem mais nada para você. Então você passa por um portal que é uma peneira energética, onde você só entra, só passa por isso, só passa pela peneira energética das dimensões quem está vibrando daquela maneira. Ou seja, você precisa estar vibrando verdadeiramente na aceitação de que não é mais o seu lugar aqui na matéria. Se você estiver vibrando assim, você pode ter sido a pior das criaturas, mas você conseguiu entender isso, você passa. Você passa e o momento seguinte é você assistir tudo que você fez aqui, já com consciência divina, já sem julgamento, bem e mal. Por isso que não é um julgamento. Uhum. O nome desse estado é Devakam. Você assiste, você já é um Deva, você já não é mais um humano. Okay. Você já é um espírito com consciência de que você é Deus. Aí você assiste a sua vida, vê lá, nossa, eu fiz aquilo, fiz isso, nossa, que casamento horrível, nossa, eu briguei com meu chefe, eu processei essa pessoa, Você olha, mas você entende. Você entende que naquele momento, com aquilo que você sabia, naquele grau de consciência em que você estava, você não tinha a menor condição de fazer diferente. E porque você reconhece isso, você se perdoa total e completamente. Então, o passo seguinte, depois de ter percebido que você não está mais no mundo material e que o mundo material não tem nada mais para oferecer a você em termos de experiência, é perceber que tudo aconteceu por causa do seu grau de consciência durante os acontecimentos. E é por isso que o perdão é possível. Quem compreende não precisa perdoar. Quem compreende, compreende. Uma vez compreendido isso, o espírito imortal é livre para querer continuar. E continuidade não é sempre, agora eu nasci assim, agora eu vou assim, vou resolver os problemas da vida anterior. Não. Você pode querer resolver um problema de quando você se manifestou na Lemúria, né? Duas civilizações atrás. Ou seja, olha, fora da matéria as coisas não são lineares. É nós aqui na matéria que precisamos dessa linearidade. Hoje, amanhã, hoje é dia 2, amanhã vai ser dia 3, depois vai ser dia 4. Olha, para você ter uma ideia, fora da matéria não existe nem tempo. Isso que a gente acha tão fundamental e importante. Não existe tempo. As coisas que aconteceram continuarão lá, acontecendo no seu fluxo, boas e ruins. Só que elas não são mais nem boas nem ruins. Elas são experiências vividas na matéria, não classificadas em coisas boas ou ruins, apenas como experiências vividas por um espírito imortal perfeito e eterno. Mas falando agora sobre esses seres que não acessaram esse portal a que você se refere, ficam presos aqui por culpa, apego ou medo. Certo. Se eles estão aqui na matéria ainda, eles então ainda estão julgando, ainda estão olhando para as coisas com base na dualidade, né? Coisas boas, coisas ruins, belas, feias. Esses seres, esses espíritos, nós podemos chamá-los de espíritos menos evoluídos? Não. Nós podemos chamá-los de espíritos que estão mergulhados na inconsciência. Porque se tivessem ganho alguma consciência, já teriam percebido que não tem nada mais aqui para eles e por isso já teriam passado pela peneira vibracional, que normalmente as pessoas chamam de portal. Não, portal não é um lugar, sabe, cheio de florezinhas dourada, assim, e com um monte de luzinhas piscando e uma grande seta falando, é por aqui. Não é nada disso. Portal vibracional é um limiar entre um
uma faixa vibratória e outra. E só passa para a faixa vibratória menos densa quem está vibrando de uma maneira menos densa. E esses espíritos que ficam aqui por medo, culpa ou apego, criam, porque continuam co-criadores, um mundo ilusório no qual se punem pelo que eles acham que eles fizeram. Com a esperança, com a sensação ainda humana de que se eu fizer isso, em algum momento eu vou conseguir sair daqui, passar por isso. Quando é culpa, é isso que acontece. Quando é medo, é um mundo de defesa com relação a tudo que possa tirá-lo dessa situação. Porque há espíritos que estão nesses umbrais pessoais que só estão se defendendo de alguma coisa que eles consideram pior do que eles já passaram, a experiência da perda do corpo físico. Porque esses espíritos nem chamam isso de morte, eles chamam de a perda do corpo físico. Por quê? Porque não é morte mesmo. O sujeito continua existindo, só que ele acha que pode acontecer alguma coisa ainda pior, então ele se defende. Isso é quem ficou preso pelo medo. Quem ficou preso pelo apego tenta continuar levando sua vida como se nada tivesse acontecido, o que é um bocado difícil porque o sujeito não tem corpo físico. Aí ele tenta influenciar as pessoas, não consegue. Porque até para influenciar, até para emitir energias de influência, é preciso ter o arcabouço físico para fazer isso. Certo. É preciso ter um corpo, é preciso ter sistema endócrino funcionando, precisa ter corpo emocional e precisa ter corpo mental para fazer isso. Como alguém que perdeu o corpo físico, só tem corpo emocional e mental, não tem mais sistema endócrino, não pode exercer influência sobre os outros, a menos que, cada vez que uma pessoa diz assim, estou sendo influenciado por um espírito de um morto, não. Você está baixando a sua vibração até o nível desta pessoa que está presa na matéria por apego, e aí você tem total sintonia com isso. E aí você não está sendo obsediado. Você se abriu para isso. E às vezes é o espírito que está no seu umbral pessoal composto por apego que se prejudica com isso. Certo. Não é você. Então, ele que não consegue fazer o que ele precisa fazer em ganhos de consciência para sair da matéria, porque você estabeleceu uma sintonia com ele a partir do apego, a partir da saudade, a partir da culpa que você sente por alguma coisa que você fez quando ele era vivo e coisas dessa espécie. Então são nesses casos em que as pessoas conseguem e relatam que viram determinada pessoa que já morreu ou que ficaram influenciadas por algo que ela disse, porque elas baixam sua vibração até aquele ponto, até aquela maneira. O ponto da dor, que não é exatamente dor, porque a gente precisa fazer bastante diferença entre dor, real sofrimento, a natural tristeza por essa pessoa ter partido, é a não aceitação disso, que não é exatamente dor, é volta. A gente pode classificar nas várias formas de revolta que existem. E uma pessoa às vezes está chorando muito porque perdeu alguém e ela está revoltada e não consegue aceitar que chegou a hora dessa pessoa, porque ninguém vai antes da hora e nem de nenhum motivo que não seja aquele que escolheu para sair da matéria. Certo. E nesses estados em que essas pessoas estão presas por culpa, apego ou medo, o que você está dizendo então é que isso é um estado mental, basicamente. São estados ilusórios, as pessoas que se colocam nesses estados. Exatamente. Se a gente considerar o fato de que nós somos co-criadores da nossa realidade, pela interação da energia com o ambiente e as circunstâncias, co-criadores, porque o verdadeiro criador é Deus em nós. E só aquilo que Deus em nós assina é que existe realmente. O resto é ilusão. Sim. Então, quando nós co-criamos, quando nós morremos, nós continuamos co-criadores, nós continuamos sendo Deus manifestado, só que num estado de não aceitação e desequilíbrio bastante grande. Nós continuamos co-criando. É nesse estado, e é essa energia de co-criação que cria os umbrais, que são pessoais. Certo. Eles não são coletivos.
O nome disso é umbral. É isso que as Umbral. tradições chamam de umbral. Isso. E quando a gente fala daqueles estados que são aparentemente coletivos, né? Algumas tradições falam em cidades em que as pessoas vão para depois que morrem e lá convivem com diversos seres, tocam música, jogam bola, contam piada. Se o umbral é pessoal, como que é possível existir esse Porque tipo de relato? Criar um umbral pessoal com réplicas de todas as pessoas que a gente quiser. É mesmo? Com certeza. Então, Continua sendo no seu umbral pessoal, você encontra No seu lá... umbral pessoal, todos os que você encontra lá são criações suas. Mamãe, papai, Mamãe, o papai, cachorrinho filhinho, que cachorrinho, morreu. papagaio, plantinha de estimação, riachos, rios, fontes. Até o Michael Jackson do começo do vídeo voando pode pelo ar. existir no umbral pessoal. Pode, você pode fazer isso. Você não precisa morrer para fazer isso, não. Você pode criar mundos ilusórios, vivo, acordado, nos quais você se refugia quando as coisas estão difíceis por aqui, no aqui e agora. Eu queria só voltar, porque não precisa encerrar. Eu queria voltar, só faltou uma coisa de espíritos inferiores e espíritos superiores. Não existe isso. Não, sim. Nós não podemos falar que existem espíritos inferiores e espíritos superiores. Não, nós não podemos falar isso. Isso é uma ofensa a Deus. Certo. Deus não cria coisas menores e coisas maiores. E a nossa classificação de maior e menor também, ela não é adequada. Quem somos nós para classificarmos os espíritos em menores ou maiores? Tudo é Deus, tudo é manifestação divina e tudo escolheu o estado de manifestação com a grande liberdade que o Incriado Ser Supremo dá a nós todos. Apenas nessa situação aqui no mundo material, que é a única que a gente conhece. Eu não posso falar muita coisa a respeito de outros sistemas de mundo, até posso falar alguma coisa, mas não muito sobre isso, porque esse é o mundo que nós conhecemos. Nesse mundo material, nessa realidade que nós conhecemos, todos são completamente iguais e o que acontece são duas coisas. Diversidade de manifestação, porque nós escolhemos nos manifestar de maneiras muito particulares e especiais. Cada um de nós, que é Deus com consciência, escolheu se manifestar de uma maneira muito especial, mas todos são igualmente Deus, com os mesmos recursos e com as mesmas capacidades. E a outra coisa que difere é o grau de desequilíbrio em que a gente se encontra. Certo. A gente pode estar num estado muito equilibrado e que a gente perceba quais são as soluções e qual é a melhor maneira de se portar para conseguir ainda mais harmonia e equilíbrio. E a gente pode estar num grau de desequilíbrio tão grande que a gente pareça terrível e cruel. Mas e aqui, entre as pessoas que estão manifestadas, não existe nenhuma diferença entre o aborígene que vive na Nova Zelândia e para as pessoas que creem em Cristo, que chegou ali ao máximo da suposta evolução? Não existe diferença entre esses dois seres? Então, não existe nenhuma diferença. Existe ao que eles se determinaram. O espírito imortal que se determinou a ser um aborígene na Austrália, se ele estiver cuidando do próprio equilíbrio, ele é igual ao Nazareno, eu gosto de chamar ele assim. Tudo bem. O Nazareno, para ser o que ele foi, ele não veio para salvar a humanidade. A missão do Nazareno era apenas ensinar aos seres humanos como é que se vive como um espírito imortal na matéria da maneira mais equilibrada possível. Certo. E até ele, se você for olhar nos evangelhos, teve seus pequenos desequilíbrios, minúsculos, mas teve. Por quê? Porque não é possível se manifestar na matéria sem um mínimozinho de karma. Não é possível, nem para um avatar. Mas o Nazareno se preparou vidas após vidas para fazer isso. Ele se determinou. A trajetória do avatar é essa. Enquanto qualquer espírito imortal escolhe ser assim, um assado, condições mínimas ou máximas, obstáculos grandes ou pequenos, o avatar vai eliminando todo o seu conteúdo kármico, vida após vida, para ser capaz de ter uma vida na qual ele é
um monstruário, um manual de como se deve viver na matéria com equilíbrio. Essa é a trajetória do Avatar. E depois de viver essa vida como Avatar, ele pode viver outra vida? Pode viver outras vidas com os mesmos desequilíbrios de todos os outros seres humanos, porque é só uma missão que ele se colocou. Naquela existência. Naquela existência. É que nem você, de repente, você quer fazer 7 dias de arroz integral. Uhum. Porque você acha que você vai ser uma pessoa melhor se você se livrar de uma série de impurezas físicas, emocionais e mentais, através desse jejum só com arroz integral e banchar. Terminou, você não volta a comer normal? Sim. Normalmente? Sim. Pois é. É o que acontece com o espírito imortal que faz uma trajetória de Avatar. Depois ele pode ser o que ele quiser. E isso é para qualquer ser, não é só para alguém que fez a trajetória do Avatar. Deus é o que é porque ele dá absoluta liberdade aos seres que ele criou. Mas essa absoluta liberdade tem apenas uma restrição: cumprir aquilo que você mesmo se determinou a ser. Certo. Essa é a restrição, isso é o que limita os seres. Mas alguns escolhem mais liberdade e os outros escolhem menos liberdade. Aí você vai me perguntar, por que uma pessoa escolhe ter menos liberdade quando ela pode ter mais? Aí eu vou lhe dizer, por causa do que ela quer alcançar. Por exemplo, por que um astronauta fica 1 mês e meio dentro daquela roupa incômoda, naquele lugar restrito? É porque ele quer atingir o meio. Da mesma maneira, um espírito imortal às vezes se coloca uma situação de grande limitação porque ele deseja alcançar algo. E esse algo é sempre uma maior participação e compreensão do universo, não de uma coisinha que está acontecendo no aqui e agora. É isso. Certo. Guida, obrigado pela companhia mais uma vez. Hoje, então, nós falamos sobre evolução espiritual e entendemos que não existe hierarquia, estamos todos no mesmo lugar e nos manifestamos de maneira diferente. Se você me permite dizer, e é só para vocês pensarem, nas outras dimensões não há necessidade de hierarquia. O único lugar onde hierarquia parece ser uma coisa importante e necessária é no mundo material. A gente pode se alongar sobre isso em uma outra oportunidade. Certo. E a gente fica por aqui então. Esse foi mais Uma Vida Melhor na Matéria. Se você gostou desse vídeo, a gente te convida para curtir, para compartilhar. E na semana que vem tem um novo vídeo com mais um assunto. Até mais! Até!